Oi, pessoal, vamos para mais uma aula de Direito Administrativo. Hoje nós vamos resolver as questões do exame 35 da prova da OAB, todas relacionadas a Direito Administrativo. Começando aí a nossa primeira questão, questão 29 da sua prova. Ela diz assim: o município Gama almeja realizar licitação para a escolha de um projeto urbanístico de cunho técnico especializado, de natureza preponderantemente cultural, para a revitalização de seu centro histórico. Para tanto, fez publicar o respectivo edital com as especificações determinadas por lei. Sobre a hipótese, segundo a nova lei de licitações, assinale a alternativa correta. Então, aqui a gente está falando, pessoal, de uma licitação que busca a escolha de um projeto urbanístico. Esse projeto tem que ser de cunho técnico especializado. Então, não é qualquer tipo de licitação, visto que não é um projeto comum, é um projeto que precisa de um profissional técnico. Vamos ver aí as questões que o examinador trouxe para a gente selecionar. O vencedor da licitação deverá ceder ao município os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Alternativa B. A elaboração do projeto técnico mencionado corresponde a um serviço comum, de modo que a modalidade de licitação aplicável pelo município Gama é o pregão. Aqui, o examinador tenta te convencer de que o serviço de cunho técnico especializado é um serviço comum, mas não é. A gente já viu ali que ele é um projeto urbanístico que precisa de um profissional técnico responsável para fazer, então não tem como aplicar uma modalidade de licitação de serviço comum. Em relação a isso, tem um artigo que eu trouxe para vocês logo à frente, que já fala que o pregão ele não pode ser o modelo de licitação usado para contratação de serviço técnico especializado, inclusive de engenharia. A gente vai ver isso. Então, essa questão aqui, por essa questão de se tratar de serviço comum e de ser pregão, já estaria errada, que não pode ser pregão a modalidade de licitação aqui. O item C. A modalidade de licitação a ser usada pelo município Gama é o diálogo competitivo, porque a nova lei não prevê o concurso. A nova lei de licitações aí, né, que eles estão querendo que você saiba. Aqui a alternativa afirma que a lei não prevê o concurso. Concurso esse que não é aquele que a gente faz, que é aquele concurso público que a gente faz para ingresso de servidores públicos no serviço. Esse concurso aqui que o examinador quer te dizer é uma modalidade de licitação. E ele afirma aí que a nova lei não traz essa modalidade, não prevê. O que está errado, pessoal. A nova lei de licitação, ela trouxe a modalidade de concurso, sim. Modalidade essa que é usada para contratação de profissional técnico. Nessa modalidade, o município ele vê quais são os melhores profissionais e projetos para que esse projeto seja contratado aí pelo município. Então, essa alternativa também está errada, porque a lei de licitação prevê sim o concurso. E a modalidade aqui não poderia ser o diálogo competitivo. O diálogo competitivo também é uma modalidade de licitação que é assim, o município, quem está aí gerindo a licitação, ele não só conhece os licitantes, como também conversa com eles. Eles têm um diálogo para entender qual é o melhor licitante que tem a melhor solução para aquele caso que o município quer corrigir, quer resolver, quer prestar aquele serviço público. Eles não visam só o preço, só a cotação que os licitantes oferecem, mas eles também verificam quem tem a melhor solução para a prestação do serviço público. Aqui, não seria o caso de algo competitivo, porque a lei prevê o concurso, que já é alternativa para a contratação de profissional técnico especializado. A gente vai ver isso. Alternativa D. A licitação deverá ser realizada como concurso público de provas e títulos, tal como ocorre para admissão de pessoal para fins de remunerar o projeto vencedor. Aqui eles quiseram confundir a nossa cabeça da modalidade de concurso de licitação, né, com o concurso público, coisa que não tem nada a ver uma com a outra, porque também existe essa modalidade de concurso na licitação e que se difere de concurso público. Então, a alternativa que sobrou para a gente aqui é a alternativa A, que é a alternativa correta. O vencedor da licitação ele tem que ceder mesmo para o município os direitos patrimoniais relativos àquele projeto que ele fez, e o município executa com a conveniência que ele tiver e as oportunidades lá da autoridade competente. Então, quando for melhor, o município vai fazer a execução desse processo.
desse projeto, né? A gente vai ver isso aqui agora aplicado na lei, ó. Em questão ao diálogo competitivo, fala aqui que é uma modalidade de licitação que faz a contratação de obras e serviços e compras, é onde a administração pública realiza diálogo com os licitantes, que eles são previamente lá selecionados, né, com os critérios objetivos, com o intuito de desenvolver várias alternativas capazes de atender à necessidade aí do serviço público, que não é o nosso caso. Isso aqui é só para ter uma explicação. Isso aqui está lá no artigo 6 da Lei de Licitação. Em relação ao pregão, está lá no artigo 29. Ó. O próprio parágrafo único do artigo 29 fala que o pregão não se aplica à modalidade de contratação de serviço técnico, que era o caso lá do município Gama, de natureza predominantemente intelectual. Então, o pregão não poderia ser aplicado para a contratação desse serviço para fazer o projeto lá urbanístico do município. Em relação ao concurso, ele está previsto sim na nova lei de licitações, e eu trouxe aqui o artigo 30 que fala os critérios, o que vai precisar para você entrar nessa modalidade aí de licitação do concurso. O mais importante dele para nós é o parágrafo único que fala exatamente o que estava lá na questão, que foi letra de lei. Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública, nos termos do artigo 93 dessa lei, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme o juízo de conveniência da autoridade competente, que é exatamente lá a nossa alternativa A dessa questão aqui, uma questãozinha em letra de lei que caiu na OAB sobre a nova lei de licitações, 2021, né, essa lei. Agora vamos lá para a questão 30. A Associação Gama é uma instituição religiosa que se dedica à promoção de assistência social e almeja obter recursos financeiros junto ao governo federal, a fim de fomentar suas atividades. Para tanto, seus representantes acreditam que a melhor alternativa é a qualificação como organização da sociedade civil de interesse público, a chamada OCIP, razão pela qual procuro você, como advogado, a fim de esclarecer as peculiaridades relacionadas à legislação e regência acerca da situação hipotética apresentada, assinale a alternativa correta. Então, aqui é uma instituição religiosa querendo se transformar, querendo ganhar, né, a característica de OCIP. A gente vai ver aqui, no estudo das OCIPs, aqui, ó, OCIP é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que a OCIP ela não é um tipo empresarial, ela não é um enquadramento, ela é uma qualificação que as instituições, né, as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos recebem. E essa OCIP, ela facilita com que essas entidades sem fins lucrativos consigam fazer melhores parcerias com os órgãos públicos, tanto o governo federal, estadual, municipal, e também permite que as doações realizadas por empresas para elas possam ser abatidas do imposto de renda. Então, gera uma série de benefícios para essas entidades, né, para essas pessoas jurídicas de direito privado que não possuem fins lucrativos. Um exemplo dessas pessoas jurídicas são as associações, as fundações, algumas sociedades. Essas pessoas jurídicas, elas podem sim se enquadrarem nessa característica da OCIP para receber esse tipo de benefício, se elas tiverem todos os requisitos que essa qualificação exige. Todavia, lá na questão, a gente tem a informação de que a nossa instituição lá sem fins lucrativos é uma instituição religiosa. E lá no artigo 2º dessa lei 9790 de 99, tem lá uns tipos de entidades que não se enquadram com essa qualificação de OCIP. E uma delas é a instituição religiosa voltada para a disseminação de culto, credo e práticas de visões devocionais e confessionais. Então, isso é uma exceção. Essas pessoas jurídicas que são instituições religiosas não podem ser OCIP. Então, está lá no artigo 2º, não são passíveis de qualificação como organização de sociedade civil de interesse público, ainda que se dediquem a qualquer das atividades descritas lá no artigo 3º da lei, né, dessa lei 9790, às instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos e práticas e visões devocionais, o que facilita muito
a gente resolver aí a nossa questão. Vamos lá para as alternativas para ver se ficou mais fácil. Aqui o ponto da questão é: instituição religiosa não pode ser o CIP. Desse padrão, desse ponto de vista, a gente vai responder aí a questão. A qualificação da Associação Gama como CIP é ato discricionário que deve ser pleiteado junto ao Ministério da Justiça. Aqui não pode ser, porque não é ato discricionário e ela não pode ser o CIP. Após a sua qualificação como CIP, a Associação Gama deverá formalizar contrato de gestão com a administração pública para transferência de recursos financeiros. Essa questão está errada, porque fala que após a sua qualificação aqui, ó, o CIP ela não vai ser qualificada, ela não pode ser, a associação não pode ser o CIP, né, essa associação religiosa. A Associação Gama não poderá ser qualificada como CIP, pois as instituições religiosas não são passíveis de tal qualificação. Essa aqui é a alternativa correta, a alternativa C. O Estatuto Social da Associação Gama precisa vedar a participação de servidores públicos na composição do conselho ou diretoria, a fim de que ela possa ser qualificada como CIP. Ela não pode ser qualificada como CIP porque é uma organização religiosa. E a lei veda a participação de organizações religiosas como CIP. Certo? Vamos lá para a próxima questão. Agora, indo aqui para a nossa questão 31, vamos fazer a leitura dela. É uma leitura relativamente grande, né? Uma pergunta grande que a OAB fez e que geralmente eles colocam várias informações que são desnecessárias, que a gente não vai usar. Então, a gente, para não se confundir nessas perguntas no nervoso da prova, a gente tem que tentar ir buscar as palavras-chave, as informações essenciais, para a gente poder responder a pergunta. Então, vamos lá, questão 31. O Estado Alfa pretende firmar com sociedade empresária ou consórcio privado contrato de concessão patrocinada de serviços públicos para a manutenção de uma rodovia estadual, precedida de obra pública, sob o regime jurídico da chamada parceria público-privada, que a gente chama isso aqui de PPP, parceria público-privada. O Estado Alfa iniciou os trâmites legais para a contratação, e a sociedade empresária Delta está interessada em ser contratada, visando calcular os riscos, em especial tirar dúvidas sobre o pedágio que será cobrado dos usuários e as providências administrativas que deve tomar previamente para ser contratada. A sociedade empresária Delta buscou orientação no escritório de advocacia especializado na matéria. Na qualidade de advogado, você, que compareceu à reunião para prestar esclarecimentos à sociedade empresária Delta, informou ao sócio administrador, com base aí na Lei 11.079, de 2004, que a concessionária prestará o serviço cobrando. Aqui quer saber de quem que vai cobrar, quem que vai pagar, né, aí, essa questão. Aqui dessa questão enorme, a gente tem que tirar as palavras-chave. A primeira dela é a concessão patrocinada. O contrato que vai ser celebrado é um contrato de concessão patrocinada, uma modalidade de contrato de concessão para a manutenção de uma rodovia. Aqui, com a parceria público-privada, ela quer saber quem que vai pagar a empresa. Vamos lá para as alternativas. A. Dos usuários, vai ser cobrado, né, dos usuários determinado valor pela tarifa e percebendo uma remuneração adicional paga pelo poder público concedente. E antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito específico, incumbido de implantar e gerir o objeto da parceria. Alternativa B. O Estado Alfa, na qualidade de usuário direto ou indireto dos serviços, pagará aí, né, o valor total da tarifa e antes da celebração do contrato deverá ser constituída sociedade empresária subsidiária, incumbida de planejar projetos de parceria. C. Dos usuários, vai ser cobrado o valor como tarifa para que seja suficiente para, de forma integral, arcar e manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sem contribuições do poder público concedente, e a contratação será precedida de licitação na modalidade de concorrência. Ou alternativa D, o Estado Alfa, na qualidade de usuário indireto dos serviços, o valor de metade da tarifa. Aqui então está falando que o Estado vai pagar o valor de metade da tarifa e a contratação será precedida de licitação na modalidade concorrência ou pregão, de acordo com o valor estimado no contrato. Essa questão aqui a gente mataria só se a gente soubesse como que funciona esse contrato de concessão patrocinada. A gente vai ver aqui que o contrato de concessão patrocinada, ele ocorre quando os valores são pagos pelos usuários, né? Mas os valores pagos só
não conseguem fazer com que a concessionária execute o serviço. Então, ela recebe também um patrocínio por parte do governo. Deixei um exemplo aqui da concessão patrocinada, é a construção de uma rodovia. A concessionária vai lá e implanta um pedágio. E ainda assim vai receber a concessionária um patrocínio por parte do governo para terminar de executar a obra. Então, sabendo a funcionalidade desse contrato de concessão patrocinada, já daria para responder essa questão. Como será pago os valores? Os valores são pagos pelos usuários do serviço, mas também a empresa possui um patrocínio por parte do governo para concluir essa obra, assim bem como o nome diz, concessão patrocinada. O governo ele patrocina parte do valor gasto pela concessionária e outra parte é paga pelos usuários através de tarifa, como por exemplo a gente faz no pedágio. Isso aqui está previsto lá no artigo 2 da lei de concessão, né? Parágrafo 1º lá. A concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas, de que trata a Lei 8987 de 95, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ou parceiro privado. Então tem essa contraprestação do governo e da parte dos usuários que pagam as tarifas ali, diferente da concessão administrativa, que também é uma modalidade de PPP, né? Também é uma modalidade de parceria público-privada, que prevê aí nessa concessão que o poder público, por ser usuário direto ou indireto daquele serviço, fará a contraprestação para a empresa, né, para a concessionária, sem que seja cobrada tarifa do usuário. Assim como está a explicação aqui, ó, é uma modalidade PPP que prevê a concessão da prestação de serviços públicos, tendo a administração pública como usuária direta ou indireta. A remuneração do concessionário derivada da contraprestação paga pelo poder público, sem cobrança de tarifa do usuário, ou seja, o pagamento ao setor privado, prestador do serviço, vem unicamente dos cofres públicos. Quem paga é o poder público, sem tarifa, nessa concessão administrativa. Só com essa questão, a gente já conseguiria resolver essa alternativa. Olha, lá a alternativa A vai ser cobrado de quem? Dos usuários, percebendo uma remuneração adicional paga pelo poder público concedente, e ainda a celebração de um contrato que deverá ser constituída a sociedade de propósito específico para a elaboração daquele trabalho, incumbindo de implantar e gerir o objeto da parceria. Só com essa questão aí da parceria da concessão patrocinada, a gente já saberia responder essa questão, porque essa B aqui fala que é o Estado que vai pagar sozinho, o Estado não vai pagar, dos usuários com valor que seja suficiente para, de forma integral, arcar e manter o equilíbrio financeiro do contrato. Não são só os usuários que pagam, porque também tem parte do poder público, né? O poder público ele faz o patrocínio aí para a empresa. E que fala que o Estado alfa, na qualidade de usuário indireto dos serviços, né, pagará o valor de metade da tarifa, que também não procede aqui. Não é o Estado, e ainda assim a gente viu que se fosse o Estado, que seria usuário direto ou indireto, não seria uma concessão patrocinada, daí poderia ser uma concessão administrativa, na qual o Estado pagaria o valor integral para a concessionária, né? Então vamos lá para a questão 32 agora. Em janeiro de 2022, João, na qualidade de secretário de Educação do município Alfa, de forma culposa praticou ato que causou lesão ao erário municipal, na medida em que permitiu por negligência a aquisição de bem consistente em material escolar por preço superior ao de mercado. O Ministério Público ajuizou aí uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de João, imputando-lhe a prática de ato omissivo e culposo, que ensejou superfaturamento em prejuízo ao município, bem como requerer a condenação do secretário municipal a todas as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Após ser citado, João procurou você, como advogado, para defendê-lo, com base na Lei 8429 de 92, que é a lei aí de improbidade administrativa, que teve várias alterações, né, decorrentes dessa Lei 14.230 de 2021, você redigiu uma contestação alegando atualmente que não mais existe o ato de improbidade administrativa. Vamos lá, a gente fez uma contestação aí para defender o João, que era o servidor público, que está sendo culpado por um ato omissivo, né? Está sendo aí acusado de um ato omissivo culposo. A nossa contestação foi feita com a
com base na nova lei de licitações. Essa lei agora que ficou muito interessante de se estudar. Vamos lá para as alternativas. Alternativa A. Na nossa contestação, a gente diz que não existe mais ato de improbidade administrativa omissivo, pois a nova legislação exige conduta comissiva, livre e consciente do agente, caracterizada por um atuar positivo por parte do sujeito ativo do ato da improbidade para fins de caracterização do ato improbo. Alternativa B. Ele não existe mais o ato, né, da improbidade administrativa culposa, pois a nova legislação exige conduta dolosa para todos os tipos previstos na lei de improbidade e considera dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei, não bastando a voluntariedade do agente. Alternativa C. Que cause simplesmente prejuízo ao erário, pois é imprescindível que o sujeito ativo do ato de improbidade tenha se enriquecido ilicitamente com o ato praticado direta ou indiretamente. Alternativa D. Que enseje mero dano ao erário, pois é imprescindível que o sujeito ativo do ato de improbidade tenha atentado aí contra os princípios da administração pública direta ou indireta. A gente vai dar uma estudada aí na nova lei de licitações e a gente vai ver que essa nova lei, ela continua sim prevendo os atos omissivos que estão aqui na alternativa A. Praticar ato omissivo de forma dolosa continua trazendo aí consequências aos seus usuários. Então, essa prática de ato omissivo, essa conduta continua sendo tipificada lá na lei de improbidade administrativa. Então, a pessoa que comete um ato omissivo, ela continuaria sendo aí acusada, o processo continuaria por conta desse ato aí omissivo. Agora, vou pular para a alternativa C, que causa simplesmente prejuízo ao erário, pois é imprescindível que o sujeito ativo do ato de improbidade tenha se enriquecido ilicitamente. Aqui não, essa alternativa está errada, porque a nova lei, ela não fala que a pessoa precisa necessariamente se enriquecer ilicitamente para praticar esse ato improbo. A pessoa ela pode também causar só prejuízo ao erário e não ter recebido nenhuma vantagem com aquilo, uma vantagem que faça ela enriquecer ilicitamente. Só o causar prejuízo ao erário de forma dolosa já tipificaria em um ato improbo. Então, essa questão ela está errada, a gente vai verificar isso aqui na lei. Alternativa D. Que enseje mero dano ao erário, pois é imprescindível que o sujeito do ato probo, tenha atentado aí contra os princípios da administração pública. E não é imprescindível que a pessoa, para cometer o ato improbo, tenha atentado com algum dos princípios da administração pública. Se ela causar um mero dano ao erário de forma dolosa, ela já pode sim ser responsabilizada por um ato de improbidade administrativa. A alternativa correta aqui seria a alternativa B. A nova lei de licitações, ela não traz mais a conduta culposa do agente, e sim, ela prevê só condutas dolosas. Então, em regra em geral, o funcionário público ele não responderia mais por prática de condutas culposas para a geração aí do ato de improbidade administrativa. A gente vai ver isso aqui na lei, ó. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos da lei. Parágrafo 1º, que é o mais importante para a gente. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas lá no artigo 9, 10 e 11 dessa lei de improbidade, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. Aqui foi incluído, né, por essa nova lei, porque o texto foi completamente alterado, que antes previa as condutas aí culposas, e agora não. Agora o agente aí administrativo, o servidor público, ele pratica atos de improbidade administrativa quando praticar uma conduta dolosa e não mais culposa como era antes. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado lá nos artigos 9, 10 e 11, que traz aí quais são os atos que geram a improbidade administrativa. Parágrafo 3º. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Então, está falando aqui, ó, sem a comprovação de ato doloso. Se não comprovar que o agente, no exercício de suas funções, teve dolo,
a responsabilidade pelo ato de improbidade será afastada, ele não será aí processado ou condenado por ato de improbidade administrativa se não for efetivamente comprovado o dolo, tá? E aquela outra questão que fala que apenas abarcar, que só é improbidade administrativa caso o agente cometa algum ato que cause prejuízo ao erário e ele precisa necessariamente se enriquecer ilicitamente, que é uma alternativa errada, ela já é combatida com esse artigo 10 aqui, ó, que fala que constitui também ato de improbidade administrativa causar lesão ao erário por qualquer ação dolosa que enseje efetivo e comprovadamente perda patrimonial. Ou seja, o agente pode ser que não tenha se enriquecido com essa atitude dele improba, mas ele gerou perda patrimonial ao erário. E essa perda, esse desvio, essa apropriação ou dilapidação de bem público, só ela já também é considerado um ato de improbidade administrativa. Então, não precisa necessariamente que o agente se enriqueça ou que ele atente contra os princípios da administração pública juntamente com isso. Não precisa. Basta que ele cause algum prejuízo ao erário ou até que ele se enriqueça ilicitamente, causando prejuízo ao erário, e cometendo atos contra a administração pública, pode ser que aí já seja considerado um ato de improbidade administrativa. Por isso que a nossa alternativa aqui é a alternativa B, que é a alternativa. Ótimo, então, respondida aí a nossa última pergunta da prova, que foi a pergunta 33. Espero ter ajudado vocês aí nesse caminhar para a prova da OAB. Espero que vocês façam uma ótima prova e também espero encontrá-los mais vezes por aqui. Foi um prazer passar esse tempinho junto com vocês, respondendo essas questões do exame 35 da OAB de Direito Administrativo.